Paz do Senhor, queridos. Estão finalizando aqui, mas eu quero dizer bom dia para você. Dizer que é um momento assim de muita alegria para mim poder servir a casa do Senhor. Eu sou o presbítero Clóvis, responsável pela igreja do Guarapiranga, para quem não me conhece, e trago um abraço da minha esposa e peço a sua ajuda. Você me abençoa nessa manhã a ministrar você? Me abençoa? Glória a Deus. Peço desculpa já porque eu estou finalizando um tratamento de pneumonia. Não era nem para eu estar aqui, mas o Senhor, Ele tem cuidado de nós e o apóstolo me incumbiu dessa responsabilidade. O apóstolo Ricardo e Bispa Débora retornaram essa madrugada de uma conferência em Taubaté, por isso que eles não estão aqui hoje pela manhã. Bispo Rodolfo estaria aqui, mas está enfermo em casa, resfriado muito forte. E eu acho que é só. Alguma criança aqui no nosso meio ainda que não subiu para a sala? Se tiver, você pode se deslocar, tá bom? Obrigado, Carlinha, por esse momento de muita adoração. Glória a Deus. Vocês estão felizes, queridos? Semana passada eu sei que vocês foram ministrados pelo apóstolo Ricardo acerca de compaixão. O pessoal aqui é bom mesmo, hein? Compaixão. E ele tem me comunicado que esse mês é um mês onde vai falar sobre essas vertentes da obra da cruz. Ele falou sobre compaixão e hoje eu queria compartilhar contigo acerca de algo que tem mudado um pouco o meu contexto de vida com o Senhor. E quando ele me trouxe um texto para a gente trabalhar, eu confesso que essa semana eu fiquei a semana inteira de cama, deitado no sofá, não pude tomar friagem nem nada, e foi um tempo muito precioso de ficar com Deus, aonde eu pude pegar um livro de Atos, que eu quero que você abra aí, um livro de Atos, capítulo 2, e eu li e reli o Atos, capítulo 2, umas 30 vezes, e não sabia que tinha tanta riqueza nesse texto. Eu não imaginava que tinha tantas nobrezas da parte de Deus para a minha vida e para a tua vida. Então eu quero falar nessa manhã contigo, com muito amor e carinho, eu quero falar sobre algo que parece que está fora de moda nos nossos dias de hoje. Quero falar sobre comunhão. Comunhão entre nós e Deus, comunhão entre eu e os meus irmãos, comunhão na família. É tão interessante que eu tive a oportunidade de ter comunhão com a minha família, com o meu irmão, meus sobrinhos, minhas cunhadas essa semana, porque quando a gente fica enfermo a gente acaba recebendo visita e tal, e foi interessante que eu estava em casa recebendo as pessoas e observando algumas coisas que a palavra estava me ensinando, e foi muito interessante viver isso, e eu quero compartilhar contigo nesta manhã. Eu venho aqui hoje, uma coisa que eu pedi para Deus é para vir aqui como uma boca profética para a tua vida. Eu tenho aprendido nesses dias que ministrar a palavra de Deus, ou receber a palavra de Deus, é algo que tem que trazer impacto na nossa vida. A palavra de Deus, quando ela é proferida desse altar, ela tem que chegar na tua vida e ela precisa causar um impacto. Porque se ela não causar um impacto, você entra nesse lugar e sai da mesma maneira. Amém? Eu tenho entendido que a unção que vem do Senhor, a unção que vem de Deus, a presença de Deus, é ela que faz toda a diferença na vida de um homem e de uma mulher. Uma adoração nesse ambiente aqui, se não tiver unção, não tiver vida de Deus, ela não faz efeito nenhum aí embaixo. Então tudo que nós vamos fazer, nós temos que entender que por trás da palavra de Deus, sempre há uma unção, vida da parte de Deus. Você crê dessa forma? Então eu pedi para o Senhor, que o Senhor possa me usar como boca do Senhor, que eu possa ser um profeta que fale a tua palavra, que profere a tua palavra, mas que essa palavra entre nos corações e ela chegue para aquilo que o Senhor enviou a palavra nessa manhã. Eu tenho certeza que tem pessoas que entrou nesse ambiente falando: Deus, fala comigo, fala alguma coisa que eu preciso ouvir. E eu quero já lhe dizer, querido, Deus já está falando com você desde o começo do culto. É que às vezes nós ficamos desatentos, porque o Espírito Santo de Deus,
Ele já está nesse lugar. Antes de eu chegar ou de você chegar aqui, Ele já estava aqui. Ele já estava aguardando. Ele já estava te preparando lá na tua casa, onde você estava colocando a tua roupa e se arrumando. O Espírito de Deus já estava lá, preparando a tua vida para estar nesse ambiente e receber aquilo que Ele tem para a tua vida no dia de hoje. Você está aí? Amém? Então eu vou entender que você está compreendendo aquilo que eu estou falando à medida que você for me dando respostas, tá bom? Lá no Guarapiranga é mais fácil, né? Só tem 80 pessoas, então fica todo mundo muito pertinho, aí 2, 3, glória a Deus, a gente já está feliz, né? Mas aqui parece que está tão longe. Glória a Deus. Atos capítulo 2, eu quero ler com você a partir do verso 37. Atos capítulo 2, queridos, está retratando aqui praticamente o dia de Pentecostes, depois da morte de Jesus, depois da ressurreição. O dia de Pentecostes está acontecendo, começam a acontecer muitas coisas, muitas pessoas começam a vir de muitas cidades, de muitos lugares, de Roma, da Pérsia, de tudo quanto é lugar, para ver o que estava acontecendo. E aqui tem algumas particularidades que eu achei assim muito interessante, muito interessante. E a partir do verso 37 diz assim, que através do que aconteceu em Pentecostes, algumas coisas começaram a ser geradas no povo de Israel. E ser geradas também nas pessoas que chegavam. E é isso que eu quero trabalhar com a tua vida hoje. Então vamos lá. Verso 37. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se os corações e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Recebereis o dom do Espírito Santo. Verso 39. Pois para vós outros é a promessa para os vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Verso 40, com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Repita aqui comigo, queridos: salvai-vos desta geração perversa. Você consegue falar isso para o teu amigo que está do lado? Isso é uma orientação dos apóstolos de Jesus. Isso é uma orientação de Pedro e todos os seus amigos e companheiros que andaram com Jesus. Eles devem ter uma boa razão para isso, para a minha vida e para a tua vida nos dias de hoje. Amém? Então ele diz: salvai-vos dessa geração perversa. Verso 41. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E com isso, com aqueles que estavam aceitando, com a pregação de Pedro, uma pregação que 3.000 pessoas se renderam, deve ter alguma razão para 3.000 pessoas se renderem numa pregação, deve ter algum motivo especial para que 3.000 pessoas se rendam a Jesus e falem: eu quero andar com esse Cristo, eu reconheço essa obra da cruz, eu estou entendendo o que está acontecendo, eu quero andar com vocês. Algum motivo tem acontecido naquela época para que todas essas pessoas se achegassem. Eu fico imaginando se todo mundo aqui hoje estivesse ouvindo a palavra pela primeira vez e essa palavra pudesse impactar a tua vida de uma tal maneira que na hora do apelo todos viessem para frente, reconhecendo Jesus como Senhor, reconhecendo a obra dele da cruz, reconhecendo que ele é realmente o caminho, a verdade e a vida. Amém? Você está aí ainda? Eu fico imaginando esta unção que estava naquele lugar. Mas eu quero dizer para você que esta unção, ela também está aqui, porque o nosso Deus, ele é o mesmo ontem, ele é hoje e ele será eternamente. Amém? E aí, quando tudo isso acontece, verso 42 diz assim, olha aí o segredo das coisas: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo
o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, verso 46, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Queridos, nós estamos vivendo um momento que eu creio que é o momento da igreja no Brasil, aonde esses valores que eu falei aqui agora há pouco sobre comunhão entre Deus e nós e comunhão entre os irmãos, parece que está meio distorcido nas nossas épocas. Eu tenho percebido, não tem mais uma escada aqui, né? Eu gosto tanto de descer. Meu Deus, como é que eu vou fazer, Jesus? Eu tenho percebido nesses dias, queridos, que essa questão de comunhão não é tão importante na nossa vida mais. Nós estamos tendo dificuldade de viver momentos de comunhão com o corpo de Cristo, momento de comunhão com os irmãos da igreja, momento de comunhão com Deus, que é a nossa relação com Deus. Eu tenho percebido que isso tem ficado muito mais latente nos últimos dias, nas nossas vidas, e eu tenho perguntado por quê. Eu tenho perguntado o que é que está acontecendo, mas esse texto me chama a atenção, aonde diz que os apóstolos, eles perseveravam na doutrina do ensino da palavra, doutrina do ensino do que tinha acontecido com Jesus, qual foi a obra, e diz que o povo começou a cair na graça deles, o povo começou a receber a doutrina, receber os ensinamentos, aonde Deus estava operando com sinais e milagres, e tinha uma coisa muito interessante que o texto diz: o povo, ele recebia o ensinamento e colocava em prática. Eu falei, Jesus, será que é isso que está acontecendo com a gente? Nós recebemos, quem recebe palavra de bênção aqui? Eu ouvi a mensagem do apóstolo Ricardo domingo passado, ele falando que a matéria-prima para se acontecer os milagres, para vir os sinais, prodígios, a matéria-prima essencial que existia na vida de Jesus era a compaixão. Ou seja, se eu aprendo que compaixão é aquilo que Jesus tinha no coração dele, eu também tenho que ter compaixão para eu me aproximar dos sinais, dos prodígios e dos milagres que Jesus tem para apresentar para nós. E eu tenho entendido nesses dias, estava conversando com meu irmão essa semana, ele é de uma outra igreja, da igreja do Senhor, mas de uma outra denominação, também trabalha com célula, e a gente começou a bater papo, e eu falei para ele que eu estava um pouco indignado com esses dias, acerca do que está acontecendo na igreja. Eu falei, nós também trabalhamos com célula. Eu falei, mas célula é algo poderoso da parte de Deus, uma ferramenta maravilhosa. Nós trabalhamos na visão do MDA, ele trabalha numa outra visão, mas para mim é tudo a mesma coisa, porque uma célula que não tem vida com Deus, para mim é uma célula morta. E ele estava falando que eles trabalham, que é muito gostoso, aquele momento de comunhão, aquele momento de comer uma pizza, aquele momento de tomar um café junto, aquele momento de fazer uma feijoada, e é uma coisa que eu lá na minha igreja assim, na congregação que eu estou cuidando, eu falei, a partir de agora eu não queria que vocês fizessem mais isso. Como assim, pastor? Eu falei, eu queria que vocês fizessem algo de estar junto, mas com um propósito. Porque a partir do momento que eu começo a fazer parte desta elite de andar com os apóstolos de Jesus, dessa tropa de elite, aonde começam a ver os sinais de Deus, aonde as coisas começam a acontecer e as pessoas começam a olhar e falam, meu Deus, é isso que eu quero para a minha vida. Eu tenho que entender que todos os lugares que eu estiver, seja numa célula, seja numa casa, seja onde for, eu sou um embaixador de Cristo. Agora, uma célula que você vai um ano inteiro e você não vê um sinal de Deus, eu acho que nós precisamos rever os nossos conceitos. Sabe, queridos, a ferramenta MDA, no meu ponto de vista, é uma ferramenta maravilhosa. Mas eu sou da área da metalurgia e fabriquei durante uma época da minha vida ferramenta especial, nós desenvolvíamos ferramenta especial. Eu me lembro, me veio agora isso, eu me lembro que
eu desenvolvi um sacador de rolamento para Kia Motors, e ele tinha 8 garras. Era um sacador que pegava vários rolamentos dentro de um determinado veículo. E aquele sacador, uma vez não estava muito bem ajustado, eu fui mexer naquele sacador, e eu coloquei ele e fui segurar as garras com a mão. Não se faz isso. Eu tenho que colocar a chave aqui atrás e deixar as garras puxar o rolamento. E eu me lembro que quando eu estava mexendo, eu vi que uma garra foi escapar e eu apertei as garras com a mão. E quando eu forcei aqui atrás na chave, aquela garra escapou e deu uma beliscada no meu dedo. E eu falei, meu Deus, não é brincadeira. O que eu aprendi com aquilo? E eu quero dizer para você, uma ferramenta, ela precisa estar sendo manuseada por pessoas preparadas. Talvez nos dias de hoje nós vemos tantas coisas não acontecerem porque estão nas mãos de pessoas que não estão preparadas. Estão nas mãos de pessoas que não entenderam o seu chamado ainda da parte de Deus para poder fazer alguma coisa para a obra de Deus. Porque eu tenho entendido que se eu me colocar dentro desta condição, de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 42, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, eles perseveravam em querer conhecer cada dia mais aquilo que estava sendo ensinado e colocavam em prática, é porque eles estavam cientes que aquilo ali traria resultados para eles, que levaria eles a experimentar aquilo que é o melhor de Deus, sinais, curas, prodígios. Quantos, vamos ser honestos, nesses últimos 3 meses, presenciaram um milagre da parte de Deus? Levanta a mão. Nem 10% da igreja. Por quê? Quantos estão entendendo? Eu quero dizer para você, igreja que está aqui, se você está nesse ambiente, Deus não trouxe você para você ficar perto de pessoas, porque eu tenho acreditado que Deus ele não une pessoas. Deus ele une propósitos. Deus tem propósito na sua vida. Deus tem um objetivo com a tua vida. E você precisa entender isso. Como essa moça, por exemplo, como é o nome dessa moça na frente do Paulo? Isto, como é teu nome? Renata. Querida, Deus tem propósito de você estar hoje neste lugar. Ele manda lhe dizer que ele é um Deus que está vendo uma multidão, mas os olhos dele hoje estão focados em você. Porque ele entrou neste lugar aqui, sabe, Renata, às vezes a gente se sente excluído. A gente se sente que Deus esqueceu de nós. A gente se sente que nós somos uma pessoa deixada de lado da sociedade. Mas ele falou, fala filho, fala para ele, eu estou relutando aqui. Mas meu Deus manda lhe dizer que ele está pegando você no colo hoje. E ele vai cuidar de você, para você saber que ainda há Deus na terra, cuidando dos seus filhos, porque ele tem você como a menina dos olhos dele. Não te conheço, nunca vi você nesse lugar, mas o meu Deus manda dizer que quando você entrou naquela porta, ele bateu o olho em você e ele falou que ele não vai tirar o olho de você até que ele faça uma grande obra na tua vida. Você crê assim? Você parece que está vivendo um momento que só Deus, e ele falou, eu estou aqui, filha, eu vou cuidar de você hoje. Pode ficar tranquila. E o que os apóstolos viviam naquela época, queridos, eram coisas sobrenaturais. Os apóstolos estavam vivendo um tempo que eu creio que foi o melhor tempo da vida deles. E eles falavam assim, com tudo isso que está acontecendo, uma pregação do nosso amigo Pedro, veio converter 3.000 pessoas, foram mais outras ali, e o pessoal está se achegando, está vindo de todo quanto é lugar, querendo conhecer o que está acontecendo, mas eles estavam vindo conhecer o quê? Uma pregação da palavra de Deus? Ou eles estavam querendo viver o que mais estava acontecendo?
Porque a Bíblia diz, nesse texto, que eles, quando perseveravam na comunhão, nessa oração, os sinais estavam acompanhando eles. As curas, os milagres estavam acompanhando. Isso estava acontecendo. Eu tenho certeza que na igreja, quando começar pessoas a serem levantadas de cadeira de roda, quando o Espírito de Deus, que é o Espírito da vida, vir sobre uma vida de uma pessoa que está aqui dentro, mas está morta, porque a Bíblia diz que dentro da igreja muitos já estão dormindo, muitos estão doentes. Mas quando o Espírito de Deus chega e entra na vida de uma pessoa, ele começa a mudar tudo. Como agora o Espírito de Deus entra na vida da Renata, ele já começou a mudar a forma dela enxergar as coisas. Ela já começa a perceber que há um Deus que cuida de todas as coisas. Ainda que a gente ache que ele está longe, mas ele não está longe, ele está perto. A soberania dele é tão poderosa. Eu fico tão maravilhado com Deus, que com o poder que Deus tem, ele entra dentro de um ambiente e fala: filha, eu estou aqui. E eu quero falar contigo nessa questão da doutrina dos apóstolos, que era no ensino, mas eu quero enfatizar com você que ele diz assim: eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Comunhão tem uma palavra muito conhecida, se chama koinonia. Não sei se alguém já ouviu falar sobre isso. Koinonia, alguém já ouviu falar? Significa ter compartilhamento com o irmão, significa compartilhar as suas coisas com o irmão, andar junto, pensar junto, ter comunhão, ter o mesmo propósito com Deus e com o teu irmão. Esse povo tinha comunhão, queridos. Nós precisamos aprender que o segredo para se ter os milagres, para se alcançar os milagres, uma das primeiras coisas desse texto é a gente aprender a ter comunhão com os nossos irmãos. Às vezes parece que dentro da igreja existem várias igrejas. Mas o povo lá de Atos, da igreja primitiva, que muitos dizem, a igreja primitiva está muito distante de nós. Ela não está distante de nós, não, ela está muito perto de nós. Nós que precisamos perceber essa igreja. Você tem conseguido ter comunhão com o teu irmão? É melhor você responder para você mesmo. Comunhão. Ter, na verdade, uma vida que as ideias da doutrina dos apóstolos, aqui é interessante que o nosso pastor é um apóstolo, né? Os ensinamentos que saem desse lugar do nosso apóstolo, que chega para mim, para você, porque eu nem estou muitas vezes aqui, mas eu ouço as ministrações todas daqui. E nós andamos juntos, nós temos uma aliança, eu estou no Guarapiranga, mas temos uma aliança, e é tão interessante que a doutrina que ele coloca, eu recebo ela e transfiro ela para os meus discípulos no Guarapiranga. Eu tenho comunhão com o meu apóstolo, eu recebo aquilo que ele está dando de doutrina para mim, doutrina da palavra, ensinamentos, e transfiro isso, e aí eu passo a ter comunhão, e levo para os meus discípulos, levo para a minha igreja, e nós temos um propósito, nós temos comunhão naquilo que Deus está determinando para a nossa vida. Mas quando tem uma divisão, onde um diz, vamos por esse caminho, falar, eu acho que não vai dar certo, eu acho que esse não é o caminho, já não tem comunhão. Eles perseveravam nisso, queridos, e ali, através disso, eles começaram a ver muitas coisas acontecerem. Mas tem alguns segredinhos aqui que eu achei muito interessante. Eles perseveravam na doutrina, na comunhão e também no partir do pão. Que partir do pão é esse? É tomar café na casa do irmão? O partir do pão que está falando nesse texto, a gente se juntar, vamos juntar a célula, e aí na última semana do mês, vamos fazer um caldo, vamos fazer, sabe aquelas coisas gostosas? Não vejo problema nenhum nisso, nenhum. Até acho muito bacana, gosto muito. Lá no Guarapiranga o pessoal é especialista nisso. É caldo, é feijoada, é churrasco. Mas eu falei, queridos, nós somos cidadãos do céu. E se nós vamos fazer um caldo, tem que ter um propósito.
nós vamos fazer um caldo, tem que ter a presença de Deus. Tem que ter algo da parte de Deus. Tem que ter gente que vai vir aqui, vai ver a gente tomando um caldo e falar, eu quero tomar caldo como vocês tomam. Vocês tomam um caldo cheio do Espírito Santo. Tem que ter propósito. Mas esse partir do pão aqui está falando do partir do pão que está lá em 2 Coríntios, quando Jesus disse assim, esse é o meu pão. Todas as vezes que vocês sentarem na mesa para tomar, lembrai e tragam a memória da obra da cruz. E hoje parece muito comum que no dia da ceia um monte de irmãos e irmãs nem na ceia vem. Não tem comunhão com o corpo. Esta comunhão que está falando de partir o pão é a mesma comunhão de que quando nós participamos daquela mesa aqui na frente, de partir o pão entre os irmãos em unidade. E aí é onde mora o grande perigo da igreja hoje, porque muitos estão comendo de forma indigna. Então trazendo sobre si enfermidades, por isso que muitos estão doentes, muitos estão dormindo, porque estão tomando o pão, não reconhecendo o corpo, não tendo unidade com o corpo, não tendo comunhão com o corpo. E aí a gente quer ver milagre. A Bíblia diz que nós temos que perseverar. Nós temos que perseverar nos ensinamentos, nós temos que se dedicar a isso, dia após dia. O texto está dizendo para mim que eles perseveravam, e perseverar para mim, vão vir fortalezas, vão vir resistência, mas eu preciso perseverar, eu vou andar na palavra de Deus, eu vou me submeter da palavra de Deus, os ensinamentos que eu estou recebendo, eu vou colocar em prática, porque eu quero viver os milagres de Deus. Então nós precisamos perseverar nessa doutrina e precisamos aprender a ter comunhão com os irmãos da igreja e a ter comunhão também com Deus. E os irmãos da igreja, não estou falando da IAC só não, irmãos, porque esses dias eu acabei tendo uma discussãozinha assim com meu irmão em casa, porque eu comecei a falar, não, eu congrego na IAC, não, mas eu também trabalho com célula, não, mas na minha igreja, e ele não deixa a gente falar da nossa igreja. Aí eu falei, peraí, a sua igreja é diferente da minha? É. Eu falei, então qual a igreja que a gente tem que andar? Que a Bíblia falou que só tem uma. A gente está precisando aprender até ter comunhão com os irmãos da igreja de Cristo, não da denominação. E eu falei, meu irmão, o que a gente deveria estar discutindo aqui nessa mesa agora, tomando um café, é quantos milagres estão acontecendo na tua igreja. O que está acontecendo na tua célula hoje? Está tendo sinais lá que eu vou mandar gente para lá. O que está acontecendo? O cego passou a enxergar, o coxo está andando. O que está acontecendo? O leproso foi curado? O que está acontecendo lá? Porque precisa acontecer isso. Aonde Deus está? Mas Deus só vai habitar aonde tem comunhão. Deus só vai habitar aonde tem um propósito de adoração. Se a gente vem para esse ambiente, vamos adorar a Deus, irmãos. Se você não quiser adorar a Deus, você não vai ver nada. Agora, se você começar a adorar a Deus, o céu desce para você. O céu desce. Eu tenho falado muito lá no Guarapiranga. O pessoal às vezes fica preocupado, a gente está começando o ministério de adoração lá. E uma coisa que eu tenho pego no pé demais deles. Minha filha participa, meu filho. Falei, não se preocupe com todas as técnicas. Uma preocupação primordial que eu quero que vocês tenham. Vida com Deus. Vida com Deus. Orem. Busque o Senhor. Se preocupem em estar tendo tempo com Deus. Porque eu tenho certeza que quando vocês subirem para louvar, Deus vai se manifestar. E eles estão aprendendo. Estão aprendendo. Eles começaram agora sozinhos lá, um grupo pequeno. Mas nos nossos cultos de domingo, à noite, o céu tem descido naquele lugar. Eles começam a louvar, as pessoas começam a chorar. E não são crentes. Porque nossa igreja ela é praticamente formada por neófitos. 70% da igreja do Guarapiranga é formada por neófitos. São a maioria. Mas eles começam a louvar louvores simples, que são até antigos. E aí você começa a olhar, as pessoas estão chorando, estão quebrantadas, uma abraçando a outra. Aí eu falo, será que isso é emoção? Ou será que isso é a unção de Deus que está sendo derramada naquele lugar?
Então eu tenho ensinado eles que tem que ter comunhão com Deus. E comunhão entre o corpo ali de adoração. E aí a unção vai vir, os sinais vão acontecer. Querido, sem você ter essa essência, você vai ficar o resto da tua vida dentro da igreja e não vai participar de nada das coisas espirituais. Você está aí? Quantos precisam perseverar nesta manhã? Além de mim. Você pode ser melhor isso? Quantos precisam perseverar nesta manhã, além de mim? Eu também preciso perseverar muito. Eu preciso aprender a ter comunhão com os meus irmãos. Eu preciso aprender a viver isso com os meus irmãos. E eu preciso também saber que o partir do pão com os meus irmãos é celebrar a Cristo todo o tempo. É entrar numa casa e vamos partir o pão, vamos celebrar aquele que vive e reina para todos sempre, aquele que é o dono dos sinais, aquele que tem sustentado a nossa vida, aquele que tem operado na nossa família. Vamos celebrar a Cristo. Amém? Você está aí? E uma coisa que eles dizem aqui, eles perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Quantos têm vida de oração nesse ambiente? Não, vamos levantar a mão. Porque se você não tem vida de oração, nós vamos orar daqui a pouco e vamos pedir, porque isso precisa vir uma unção sobre a minha vida e sobre a tua vida. Às vezes nós precisamos receber uma unção para que a gente passe a exercer algo na nossa vida que é fundamental. A nossa vida de oração é fundamental para que a gente consiga avançar e ter coragem de alcançar aquilo que Deus tem para a nossa vida. Eu sei que muitas vezes a gente está abatido, eu sei que muitas vezes a gente não consegue levantar as mãos para o Senhor, não consegue dobrar o joelho perto da cama para orar, porque a gente está tão desanimado com as aflições do dia a dia, com as turbulências da vida, que eu sei que tem pessoas que são assim, mas precisa receber uma unção, alguém precisa chegar, alguém precisa tocar em você. Esta unção tem que invadir a tua vida, tem que invadir o teu espírito, para que você comece a viver uma vida de oração e perseverar nela. Esses dias eu estava vivendo um momento na igreja que os irmãos ligavam e falaram: pastor, ora por tal coisa, pastor, ora por não sei o quê, pastor. Eu falei: gente, espera aí, vocês estão orando também? Ah, pastor, eu não tenho força. Eu falei: pelo amor de Deus, vocês estão me matando, então vai matar eu e os outros pastores daqui. Não, vamos orar junto, vem aqui para casa, eu vou aí, vamos começar a orar junto. E começamos a fazer isso, e aí foi ativado na vida das pessoas uma vida de oração também. Sem oração, dá para viver milagres? E por que será que a gente não tem orado nesses últimos tempos? O que está acontecendo? Essa vida que está aqui, essa comunhão, essa koinonia, essa vida de comunhão entre os irmãos que gera o milagre, que gera cura, que gera libertação, que gera simpatia, porque o texto diz que o povo ia chegando e eles iam caindo na simpatia dos apóstolos e de todo aquele povo que estava vivendo. Isso tem gerado no meio do corpo de Cristo? A sua vida tem sido algo que tem chamado a atenção da vida das pessoas? Esta comunhão que você tem com Cristo e tem com os irmãos tem chamado a atenção daqueles que estão próximos de você e falar: eu quero viver isso que vocês estão vivendo? Porque nós estamos vivendo um tempo onde nós queremos viver um evangelho próprio, um evangelho nosso. É o meu problema, é as minhas questões, é as minhas dificuldades, é os meus projetos, é os meus sonhos. Isso não faz parte de comunhão, irmãos. O evangelho que a gente pega aqui, que eles, os apóstolos, junto com os outros discípulos de Jesus, os outros 11, eles perseveravam juntos. E cada dia, Deus ia acrescentando mais gente. Às vezes a gente fica o ano inteiro, célula quinta-feira. Chamou alguém, irmão? Ah, chamei, mas ele não vem. E aí, chamou fulano? Você chamou alguém? Ah, irmão, já chamei tantas vezes que eu até cansei. E aí, semana que vem? Chamou alguém, irmão? Não, eu já chamei, mas não vem. Quem já viveu isso, além de mim? Não é um negócio desgastante? Não é?
Eu fiquei perguntando para Deus, por que, Senhor? A gente está falando da palavra. A gente está pregando o Evangelho, falando de Jesus ressurreto, falando da comunhão que nós temos com Ele, falando que é um Jesus que opera milagres, que cura, que transforma. E por que as pessoas não vêm? Aí Jesus falou para mim assim, mas você está vendo cura nessa célula? Você está vendo sinais nessa célula? Não. Por quê? Precisa ajustar alguma coisa então, Senhor. Precisa. Vocês precisam perseverar na vida de oração, no propósito que é salvar o mundo. Para que Jesus foi para a cruz, irmão? Para ali falar, para salvar eu. Para salvar o mundo. E você faz parte disso. Você é uma ferramenta de Deus. Você é a matéria-prima de Deus para a salvação do mundo. Eu vi aqui a irmã orando agora no começo do culto, dizendo que esta nação é uma nação que vai mudar, que vai ser transformada pelo poder de Deus, que não importa o que está acontecendo aí, se nós fizermos da forma correta, nós nos colocarmos na posição de quem é de Deus e declararmos a palavra, a igreja do Senhor, ela muda qualquer coisa. Muda qualquer coisa. Quantos acreditam nesse ambiente que ainda um câncer pode ser curado? Você acredita? Quantos viram um câncer ser curado esses dias? Glória a Deus por isso. Eu vi esses dias na minha igreja, nós declaramos lá no Guarapiranga, uma mulher enferma lá no Ceará, irmã de uma membra nossa, com câncer já para fazer cirurgia, o médico falou que talvez ela não saísse da mesa. Nós decretamos falência no câncer, nós declaramos cura na vida dela, a mulher lá está sã e salva, não operou, já fez 3 exames e o médico não sabe o que aconteceu. O médico não sabe, mas nós sabemos, Deus curou. Deus curou. Então, querido, sabe o que aconteceu por causa disso? Não porque nós, toda a glória é de Jesus, toda a honra é dele. Mas sabe o que aconteceu? Num culto seguinte que nós demos o testemunho, apareceu umas 8 pessoas na igreja. E nós não convidamos ninguém. É primeira vez, veio com alguém? Não, estava passando aqui na frente, achei o louvor legal, resolvemos subir. E aí subiu 8 pessoas, num culto. Aí eu só posso acreditar que aonde tem sinais, aonde está tendo comunhão, o Senhor vai acrescentar pessoas. O Senhor vai acrescentar. Amém? Então, o poder da comunhão nos dias de hoje vai fazer toda a diferença na tua célula, vai fazer toda a diferença na tua casa, vai fazer toda a diferença na tua vida. Fazia uns meses que eu não recebia a minha família, meu irmão, eles muitos compromissos com a igreja, eles são da Batista do Povo, são obreiros lá, e eles chegaram em casa, todos eles. E depois que nós fomos para o Guarapiranga, nós aprendemos mais ainda a ser hospitaleiro com as pessoas. E nós recebemos eles super bem, fizemos um jantar para eles. E a minha cunhada depois chegou no final assim e falou, eu queria agradecer vocês. Falei, por quê? Falei, porque vocês serviram a gente com muita honra. Que comunhão gostosa que nós tivemos. Nós oramos com vocês na mesa, nós não temos esse costume. Foi muito gostoso isso. E aquilo para a gente foi uma alegria receber esse tipo de feedback, porque é o que nós estamos perseverando em fazer. E nós sabemos que isso traz e gera coisas boas na vida das pessoas. Mas nós vivemos um momento da igreja na terra, que as pessoas são muito individualistas. Estão preocupadas somente com o seu próprio umbigo. Preocupados com os seus próprios problemas. E querem viver milagre, não tem como. Não tem como. Amém? Quantos entendem nessa manhã que comunhão é uma ferramenta da parte de Deus? É uma qualidade da parte de Deus, aonde vai gerar milagres, sinais e curas. Você crê nisso? A sua vida tem que ser uma matéria-prima de Deus para que os milagres e sinais aconteçam. A Bíblia diz aqui que era através dos apóstolos, amém? Os apóstolos subiam, se você pegar Pedro e João, eles subindo o templo da Formosa, tinha ouro e prata esses homens? Precisa de ouro e prata hoje para acontecer alguma coisa, irmãos?
Mas muitas vezes nós estamos vivendo um tempo que a gente acha que para ser um instrumento de Deus, tem que tirar alguma coisa do teu bolso e abençoar a vida daquela pessoa, ou semear na vida dela. Não, às vezes ela precisa de um abraço, às vezes ela precisa de uma palavra para mudar a vida dela. E eles disseram, eu não tenho nem ouro nem prata, nós acabamos de sair desse movimento todo aí, nós não temos mais recursos de Roma, nós não temos mais recursos, nós nos juntamos aqui, estamos vivendo uma coisa só entre os irmãos, mas o que nós temos, isso eu lhe dou, levanta e anda. Quantas pessoas você deve ter passado como se esse cenário do Templo Formosa? Talvez você não subiu uma escada para ver uma pessoa pedindo uma esmola, mas você passa talvez todos os dias por alguém que precisa de uma palavra da parte de Deus para ela. Às vezes, uma palavra muda o contexto. Eu estive esses dias com a minha família num restaurante, e eu estava com o Daniel, o namorado da minha filha, Beatriz, uma roda assim, eu queria muito ir naquele lugar nesse dia. E a gente estava numa mesa redonda, grande, era a única mesa redonda, e a hora que nós chegamos, o rapaz disse, o senhor pode ficar naquela mesa? Eu falei, maravilha. Estávamos ali comendo e tal, e de repente, lotado aquele ambiente, um garçom veio servir, o Daniel pegou no braço dele e falou, Deus quer falar contigo. Eu olhei assim, eu falei, ô glória. E eu fiquei olhando aquilo ali, e virou um movimento naquele lugar que vocês não têm noção. Ele falou, Deus quer falar contigo, moço. Ele falou, só um minutinho que eu já volto. Ele falou, não, Deus quer, segurou o braço dele assim, ó. Deus quer falar contigo. Deus tem um propósito na tua vida. Deus tem algo especial com você. Amém, querido? Falou, antes de eu ir embora, eu quero orar por você. Ah, tá bom. Aí o cara saiu. Aí daqui a pouco esse cara volta com um guardanapo de papel e uma caneta. Moço, você pode anotar o endereço da igreja? Porque eu preciso muito ir para a igreja. Eu achei aquilo incrível. Ele falou, eu anoto o endereço, mas eu quero orar por você. De repente chegou o gerente, ele falou, senta aí. O gerente falou, não vai sentar não. Não, é rapidinho. Eu falei, não, você não quer orar, ora com ele de pé. Aí ele falou, tá bom, vou orar de pé. E ali o Daniel começou a orar com aquele rapaz. E de repente chegou uma moça, garçonete. E de repente chegou outro garçom. E o gerente ficou ali. E a gente orando e dando glória a Deus, aleluia. E ele orou, o cara começou a chorar dentro do restaurante. E todo mundo começou a olhar. Aí ele falou, amém. Eu falei, glória a Deus, aleluia. Jesus é muito bom. Ele falou, tá aqui o endereço. Ele falou, não, eu vou na igreja amanhã. Já sei mais ou menos onde que é. E tal. E aí de repente a gente começou, continuou falando de Deus. Sabe o que aconteceu, irmãos? Chegou uma garçonete e ficou assim, né? Daqui a pouco chegou um outro garçom e ficou assim. Tudo perto da nossa mesa. Só que a gente já tinha virado, não quero. Já estava empapuçado de tanto comer carne e pizza. Mas o pessoal estava ali. Tudo ouvindo a nossa conversa, até o gerente ouvindo a nossa conversa. Porque a gente estava falando das coisas do céu, das coisas de Deus. E as pessoas ficaram impactadas com aquilo ali, porque assim, como pode alguém chegar num ambiente desse, parar uma pessoa que nunca viu, falar da parte de Deus e falar coisas que ela precisava ouvir, aquela pessoa chorar e falar, é verdade mesmo, isso aí é de Deus. Como pode? Aí as pessoas vão chegando perto, porque aonde tem sinais de Deus, atrai as pessoas que são necessitadas. Você é esse agente de Deus. E é por isso que Deus está falando para mim e para você. Comece a perseverar na doutrina dos apóstolos da palavra. Recebe isso, coloque em prática. Comece a andar em comunhão com o corpo de Cristo. Comece a participar do pão, tomar parte daquela mesa que Jesus está nos dando a liberdade, na memória dele. Comece a viver esse tipo de comunhão, essa coinonia, que é pensar junto com o irmão, ter o mesmo propósito, andar na mesma visão, acreditar naquilo que nós vamos fazer. Se você olhar para trás um pouco, a Bíblia diz lá que os 12 espias foram levantados para ir lá ver aquela terra. Eles mandaram, olha, vai lá e vê se a terra realmente é uma terra boa, se tem fruto bom, se é um lugar bom. Mas foram 12 e volta 9 e diz assim, tem muito gigante lá. Isso é bom? Não foi isso que eu mandei vocês verem. Não, mas lá os caras, a gente se sente como um gafanhoto. Mas o que tem de bom lá? Porque quem anda na visão de Deus, debaixo da direção de Deus, ele procura ver aquilo que Deus quer mostrar. Não aquilo que é ruim. E a gente está vivendo um tempo na terra hoje, que a nossa comunhão é para falar, está vendo aquele irmão?
Meu Deus do céu, não tem jeito. Não dá jeito. A mãe dele falou que não dava jeito, o pai dele falou que dava jeito, agora eu estou acreditando que também não tem jeito. Não é assim que está acontecendo, irmãos? Quantos estão entendendo? Mas o povo diz aqui que na singeleza de coração, verso 47, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor, dia após dia, os que iam sendo salvos. Você quer gente na tua célula? Você quer gente vindo para a igreja? Comece a enquadrar-se nesse estudo aqui. Começa a perseverar na doutrina. Começa a ter comunhão verdadeira com os irmãos. Ter fidelidade com o teu irmão, lealdade com o teu irmão. Comece a viver isso, que você vai ver muitas coisas da parte de Deus acontecer. Mas eu quero compartilhar um texto para a gente já encerrar. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas capítulo 13. Eu quero falar com você sobre uma parábola que talvez retrate o que eu e você precisamos. Lucas capítulo 13, verso 6, ele diz assim, se você não conseguiu abrir a tua Bíblia, eu vou correr um pouco. Então Jesus proferiu essa parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Verso 7, pelo que disse ao viticultor, há 3 anos eu tenho vindo aqui procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la para que ela ainda ocupando inutilmente a terra. Ele, porém, respondeu, Senhor, deixai-a ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar frutos, bem está, se não, mandarás cortá-la. Amém? Todos entenderam essa passagem? Eu quero falar com você que talvez nós possamos identificar nesse texto agora o porquê que nós não estamos vivendo esta comunhão, o porquê que nós não estamos vivendo esta doutrina dos apóstolos, porquê que nós não estamos vendo sinais acontecer o tempo todo perto de nós ou na nossa vida, porque nós somos o enviado de Deus e através da nossa vida, no nome de Jesus, as coisas têm que acontecer. Amém? Aqui diz uma parábola de Jesus. Jesus está falando aqui que essa parábola, eu quero entender que ela serve para mim e para você nesta manhã. Normalmente as figueiras, elas eram um costume daquela época na Palestina principalmente, ser plantada no meio de uma vinha. Onde tem vinha plantada, ali há muita proteína, muito nutriente, tem uma terra muito preparada. Você coloca lá uma figueira e deixa ela lá, que por si só ela vai crescer, ela tem tudo o que ela precisa para se transformar numa árvore para dar o seu fruto. E tinha um costume daquela época, era uma cultura deles. A figueira, quando crescia, ela tinha que ficar 3 anos. O seu fruto não poderia ser pego daquela figueira. Aquele fruto tinha que ser dispensado. E a partir do 4º ano, esse fruto poderia ser pego, poderia ser utilizado por sacerdotes, pelos apóstolos. Aí poderia. Mas a Bíblia diz que ele estava passando ali, dizendo, é o 3º ano que eu passo neste lugar e não tem fruto. E a figueira é uma árvore tão interessante, queridos, que fala desta figueira no meio da vinha, fala da figueira que Zaqueu subiu, fala da figueira que era estéril e Jesus amaldiçoou e ela secou até a raiz. Acho que vocês conhecem esses textos. Mas eu percebi uma particularidade na figueira. Os textos que falam sobre a figueira sempre têm um propósito da parte de Deus, de produtividade. Todos os textos falam que fala que foi para buscar o fruto. E ele esperava que tivesse muito fruto e não tinha. Ele estava preocupado com a produtividade. Se ela não está produzindo, para que deixá-la aqui? A outra figueira que fala sobre a figueira estéril, Jesus disse que estava descendo, ele estava com fome, resolveu ir até lá, chega lá, as folhas estavam bonitas, era comum da figueira, a primeira coisa que tinha na figueira vinha a flor, depois apareciam as folhas, e aí estava no tempo do figo, do fruto está já pronto para consumo. E diz que ele não encontrou, e ele ficou preocupado, para que tem essa figueira nesse lugar? Vou amaldiçoar, porque ela deveria estar produzindo fruto, porque agora tivemos fome e não tenho o que comer neste lugar. E a figueira também diz que Zaqueu subiu nela para ver Jesus, porque ele era de pouca estatura, e ali naquela situação, depois que Zaqueu sentou com Jesus, a preocupação que Zaqueu teve, naquele momento falava que ele queria retribuir, ele queria produzir na vida daqueles que ele tinha pego, e ainda em dobro na vida das pessoas. Fala de produtividade.
Então eu quero entender que nesta parábola, eu queria que você entendesse que a figueira que Jesus está falando comigo hoje é eu e você. Nós somos plantados no meio de uma vinha. Esta é a vinha que você está plantado nos dias de hoje. Deus resolveu plantar você neste lugar. E o propósito de Deus na minha vida e na tua vida é que neste lugar você venha dar fruto. O propósito de Deus para a minha vida e para a tua vida, para que se cumpra o que se cumpriu naquele texto de Atos dos Apóstolos, de começar a viver os milagres e os sinais e prodígios. A primeira coisa que precisamos entender é que se nós somos uma figueira, e se nós estamos plantados na vinha de alguém, na vinha onde Deus nos colocou, ali nós temos que dar fruto, nós temos que produzir fruto. Amém? E eu comecei a falar com o Espírito Santo sobre isso. Falei, onde o Senhor quer me levar com isso? Ele falou, vai lá para a igreja que eu vou te falar. Então eu quero confessar para você que eu vou falar contigo agora aquilo que eu já estou recebendo. Amado, eu quero que você entenda uma coisa nesta manhã. Se você está inserido numa família, é porque Deus te plantou naquela família. E você precisa dar fruto naquele lugar. Se você é líder de uma célula hoje, em algum lugar aí, nos bairros, se você está lá como líder naquele lugar, Deus te plantou naquele lugar para que você venha dar fruto naquele lugar. Se você está inserido nesse contexto, Deus te plantou neste lugar aqui para que você comece a dar fruto. E diz o texto que ele foi procurar o fruto e ele não encontrou. E eu fico imaginando aqui quem são essas pessoas. Aqui diz que um homem plantou uma figueira na sua vinha. Quantos creem que Jesus te plantou nesse lugar? E no momento que ele vê que não tem fruto, ele diz, para que você está aqui? Eu fico imaginando, amados. Eu vou falar uma coisa agora que você vai falar, puxa vida. Eu queria que você olhasse para o lado, peraí, você vai olhar para o lado e você vai dizer assim, você não vai nem dizer, você só vai pensar, puxa, que fruto legal que você está dando. Olha para quem está do lado. Agora eu quero que você entenda o que eu estou visualizando. Eu fico imaginando esta figueira. O dono chega na pessoa de Jesus, que esse é o relato que está falando sobre a história de Israel, a situação que Israel estava vivendo naquela época, e olha para essa figueira. Para que você vai deixar essa figueira aí? Além de ela estar plantada no meio da vinha, no lugar que ela está absorvendo tudo quanto é nutriente, proteína, tudo que tem de bom nesse lugar, está absorvendo, mas não está dando fruto. Estar dando fruto é receber a doutrina dos apóstolos e começar a colocar em prática, e aí o fruto começa a aparecer na minha vida e na tua vida. O fruto da comunhão vai aparecer. O fruto da perseverança na oração vai aparecer. Mas Jesus olha para aquela figueira e fala, para que você vai ficar aí? Além de você não estar dando fruto, você ainda está tomando aquilo que é para as outras figueiras. Você está prejudicando o ambiente. Você está, na verdade, inutilmente nesse lugar e trazendo problema. E aí Jesus falou comigo, o que falta nos dias de hoje é nós nos submetermos de fato à palavra de Deus e começar a dar fruto. E quando ele falou isso comigo, eu falei, Jesus, tem muitos frutos que eu não estou dando ainda. Eu preciso da sua ajuda. Como que pode? Como é que a gente pode fazer? Aí entra alguém muito poderoso nesse negócio. Eu vou correr porque está encerrando o tempo. Entra alguém chamado viticultor. E esse viticultor na minha vida e na tua vida hoje, sabe quem é, irmãos? O Espírito Santo de Deus.
O Espírito Santo de Deus chega nesta manhã para mim e para você e fala: ei, espera um pouco. Eu sei que eles não estão dando fruto. Eu sei que ali tem fruto que já era para estar maduro e a gente está colhendo. Mas espera só um pouquinho. Deixa eu, pelo menos mais este ano, eu vou cavocar essa terra, esse coração endurecido. Eu vou mexer nas raízes. Eu vou mais profundo desta vez. Talvez eu seja o responsável por isso. Eu acabei deixando um pouco de lado, mas eu quero entrar um pouco na vida dessa pessoa. Eu quero tratar da terra. Eu quero colocar um pouco de adubo. Eu quero colocar proteína, que é a palavra de Deus. Eu quero ensinar um pouco mais. Eu vou mais profundo. Eu vou no discipulado mais profundo com essa pessoa, porque se daqui a um ano não der fruto que eu acho que vai dar, aí o senhor pode cortar, mas eu tenho convicção comigo que vai dar fruto. Se ela permitir, eu tratar ela. Você está aí? Aí eu passei a entender, eu vou ter que descer. Está filmando isso daqui, irmão? Como? Eu que fiz essas escadas, agora eu estou vendo a falta que faz aquela. Quando as pessoas olham para vocês, o que elas estão falando, irmãos? Quando as pessoas sabem que você faz parte de um reino, porque você não faz parte de qualquer coisa, você faz parte do reino dos céus. Eu não sou um cidadão comum. Tenho minhas falhas, meus problemas, mas eu tenho convicção de uma coisa: eu sou um cidadão do céu. E aonde eu estiver, aonde eu andar, ali eu sou um representante do céu. Ali eu sou uma pessoa que foi chamada por Deus para proclamar o Evangelho de Cristo. E aonde eu estiver, como que as pessoas estão olhando para mim? Qual é o fruto que as pessoas estão podendo chegar e colher de mim? Qual é o fruto que estão colhendo de você? Se nós queremos viver Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 42, que eles viviam sinais e milagres, a primeira coisa que precisa acontecer na minha vida e na tua vida é saber se nós estamos dando fruto. E qual fruto? Porque a palavra de Deus diz que a árvore ela é conhecida pelos seus frutos. E a palavra de Deus diz também que a árvore boa tem que dar um fruto bom, porque a árvore má ela já se encarrega de dar um fruto mau. Qual é o fruto que você tem dado dentro da tua casa? Qual é o fruto que você tem, que as pessoas têm absorvido? Vão na paz, querido, eles precisam resolver uma situação. Qual é o fruto, queridos? Quem está aí? Eu queria que você pensasse nesses próximos 30 segundos. Você está sentado nesse lugar, eu só posso acreditar que Deus tem propósito na tua vida. E Ele te plantou nesse lugar para que você venha dar fruto. Mas se você ficar sentado como aquela figueira foi colocada, plantada no meio da vinha, aqui a terra é boa, a palavra é boa, a unção de Deus é nesse lugar. Mas se você não tiver comprometimento com isso, você vai ser superficial igual aquela figueira. Se a sua relação com esse ambiente for superficial, você não vai dar fruto, porque as suas raízes têm que se aprofundar. Uma árvore boa para dar fruto bom tem que ter raiz profunda, tem que ter sustentação lá embaixo. Mas muitas pessoas ficam no ambiente, vai ter um projeto, eu tenho um sonho de tal coisa, vou começar, qualquer obstáculo que para ela, pronto. Ah, não vou mais, acho que não vai dar certo. Aí vou começar de novo, e ela fica a vida inteira desse jeito. Ah, agora eu vou, Senhor. Olha, hoje eu me comprometo que o Senhor, vou de novo aceitar o Senhor de Jesus como meu Senhor e Salvador. Agora a gente vai. A primeira resistência que tem ali na frente, ali fora, pronto, desaba tudo de novo. Não tem raiz. Tem gente que aceita Jesus hoje e já quer sair pregando para todo mundo. Fica. Olha o que Jesus diz: fica em Jerusalém, perseverando em oração, na comunhão, absorvendo a doutrina dos apóstolos, para que do alto vocês sejam revestidos de todo poder, de toda autoridade, e aí vocês serão enviados.
Eu hoje não deixo uma pessoa liderar uma célula sem antes ela estar preparada, porque eu aprendi nesse texto que os apóstolos, através dos apóstolos ensinando a cultura que eles deveriam viver, através deles, sinais aconteciam, prodígios aconteciam, mas não vi no texto dizendo que todo mundo estava indo fazendo um monte de coisa. Porque os frutos aparecem. Eu mandei uma pessoa liderar uma célula no Guarapiranga naquela ânsia de vamos crescer. Foi, depois eu tive que catar o caco, que chegou uma pessoa e falou, pastor, amei a sua igreja. Aqui é muito gostoso, o senhor é um cara que abraça a gente, uma comunhão gostosa. Mas desculpa, eu fui visitar uma irmã que é líder, que o senhor me colocou lá, fora da célula, eu me decepcionei demais. Não tem fruto. Porque liderar uma célula, você pega um papelzinho, estuda ele, você vai lá e faz, está tudo certo. Agora, alguém que é uma pessoa que está plantada no meio da vinha, que está dando o seu fruto, a hora que ela abre a boca da célula, o céu desce, prodígios acontecem e tudo muda na vida das pessoas. E as pessoas começam a vir e Deus vai acrescentando naquele lugar. Você quer ter uma célula, se multiplicar e ser um supervisor de área, ser um supervisor de setor, ser um pastor de distrito? Você precisa aprender a dar fruto, e fruto que permaneça, fruto que está na videira, que é Jesus Cristo de Nazaré. Ele falou, eu sou a videira verdadeira, João 15:15, eu sou a videira verdadeira, aquele que estiver ligado em mim vai dar fruto, e eu vou podar, e vai dar mais fruto ainda. Ele precisa aprender a andar pelo caminho certo. Agora, além de mim, que às vezes eu pergunto, hoje eu aprendi a perguntar para minha esposa, amor, como que você me vê como pastor da igreja? Como que você me vê como pai dos nossos filhos? Como que você me vê como marido? Alguém já fez essa pergunta? Hã? Porque eu tenho o costume de falar que aqui na igreja é muito fácil. Glória a Deus, aleluia, vamos bater palma, está tudo certo. E em casa? Qual é o fruto que você tem dado? Porque se o seu fruto não está sendo muito bom, irmão, me perdoa. Os sinais estão distantes de você. Porque Deus não é um Deus de confusão. Deus não vai ficar fazendo milagres e operando sinais e maravilhas através de pessoas que não têm compromisso nem raiz com as coisas de Deus. Você está aí? Quantos estão entendendo? Eu preciso, nesta manhã, entender que os meus frutos têm que ser bons, e eu preciso dar fruto. Você quer dar fruto? Você precisa ter raiz em algum lugar. A árvore que não tem raiz não dá fruto. Tem gente que está tentando no evangelho há 20 anos. Ai, cansei dessa igreja. Meu Deus do céu, vou para outra. Nossa, ali tem um pastor que revela até a alma. Ai, e vai, passou 10, 20 anos, está do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque não tem paciência para esperar dar o fruto, criar raiz. Não seja superficial com as coisas de Deus, senão você não vai dar fruto. Amém?